Ela tá correta aí também, né? Sim, dá para ver, Jackson. Então, vamos lá. A ideia, pessoal, é trazer alguns elementos complementares à apresentação do professor Roberto, e a gente trazer um pouco o debate a partir da lógica, uma ênfase um pouquinho maior na política industrial e tecnológica, e trazer 3 interpretações distintas ou complementares desse processo, né, entre si. Sempre eu encaminhei os vídeos lá dos fundamentos teóricos do Chang, para a gente ter uma base um pouquinho mais consolidada, né, e aí a gente parte daquela construção, já passamos só alguns elementos aqui. Levando em consideração que, como já foi apresentado anteriormente, apesar de a gente centralizar nessa parte na política industrial e tecnológica, nas diferentes interpretações sobre o aprendizado, nunca é demais ressaltar que todo esse processo de transformação estrutural coreana passa por um contexto geopolítico e também interno de transformações prévias muito amplas, né? Então, a ideia está lá no texto do Leonardo Lamarck e diversos outros trabalhos, de que você precisa construir, esse processo de transformação estrutural passa, na verdade, premiado a todo momento, até um pouco mais amplo, talvez, do que o contexto da Guerra Fria, pela busca da sobrevivência no Estado Nacional coreano, né, levando as rivalidades históricas, ou a percepção da busca da sobrevivência, levando em consideração a realidade de rivalidade histórica com o Japão, uma eventual ameaça do avanço chinês em áreas complementares e depois concorrenciais à estrutura produtiva coreana, né? Devemos levar em consideração também, como o Marco já destacou brevemente em algum momento da primeira aula, que a industrialização só é possível a partir de uma desestruturação muito forte das classes que se opunham, de alguma maneira, a esse processo, as elites econômicas rentistas e latifundiárias, né? Então, você tem ali nas palavras do Leonardo Lamarck o Estado como parteiro e o incubador da burguesia, né? Então, a capacidade, isso também está lá no Chang, né? De você ter qualquer tipo de oposição a esse processo de transformação estrutural coreana é praticamente nula, ou pelo menos muito pequena, a partir das forças econômicas internas, a partir do momento que você tem uma reforma agrária, uma herança estadunidense, uma reforma agrária, uma reforma educacional, com a completa desarticulação das forças políticas que poderiam colocar algum grau de resistência prévia, né? Nesse cenário, trazendo um pouco da discussão do Peter Evans, né, você tem, ao mesmo momento, você tem um instrumento para esse processo de transformação, a criação, ao contrário do que as leituras mais convencionais diriam, né, não é a falta, não é o excesso de burguesia que o excesso de burocracia que levaria a uma incapacidade de transformações estruturais de catching up em países não desenvolvidos, mas ao contrário disso, né, é a falta de uma burocracia no sentido mais pleno da palavra, completamente articulada a uma estratégia nacional de desenvolvimento, com um grande grau de conhecimento técnico, com uma amplitude de atuação institucional, mas também, nas palavras ali do Peter Evans, né, com um grau de autonomia de algum conjunto de pressões políticas que contrárias, talvez, a esse avanço, mas também embebida não sei se é a melhor tradução, né, mas num ambiente político para se entender as contradições da sociedade, né. Então, só para deixar claro esses elementos, né, que fazendo aqui um head, né, para mostrar que a interpretação aqui agora passa a partir de uma lógica muito mais centralizada na política industrial e tecnológica, mas levando em consideração todos esses elementos como principais condicionantes, né. Então, a ideia, feita essa breve digressão, é trazer 3 interpretações aqui, né, muito brevemente, a do Chang, a do Lin Soo-kim e a do Kim Lee, né, esse processo de transformação estrutural coreana, né. O Chang centraliza, como a gente já apresentou lá no vídeo anterior, a sua análise
a partir de uma perspectiva talvez um pouco mais ampla, a ideia de se construir uma economia independente. Isso está na perspectiva do Chang a todo momento, permeada pela lógica de se buscar contornar as restrições cambiais ao desenvolvimento, e essas restrições cambiais passariam necessariamente pelo desenvolvimento da indústria pesada, né? Então, ele vai construir toda a argumentação dele muito baseada na lógica da concentração do investimento, né? Então, todo esse processo de interpretação do desenvolvimento coreano passaria por um trinômio que se orienta, por um lado, numa das vertentes, pela busca de se viabilizar escalas mínimas de eficiência. A lógica é construir uma economia independente, o que passaria pela contornar as restrições cambiais, e assim isso estava associado ao fortalecimento do D1, certo? Só que para isso, no cenário coreano, era necessário contornar barreiras de escala mínima de eficiência gigantescas. Logo, o elemento central é uma coordenação do investimento para viabilizar essa escala mínima de eficiência e evitar o que ele chama de social waste, né, de uma competição excessiva entre os agentes que poderiam levar a sobreinvestimentos ou subinvestimentos em determinadas áreas. Para isso, o instrumento fundamental seria esse controle do investimento. Esse é o circuito lógico da interpretação do Chang. Nessa perspectiva, como que ele justifica a necessidade dessa coordenação interessante, né? A gente vai falar. A coordenação ampliada ex ante vai ser um instrumento fundamental e superior em termos de eficiência quando comparado a uma coordenação via mercado, que na nossa perspectiva é óbvia, né? Mas por quê? Dada a necessidade de se avançar nessa direção, é necessário eu ter um mecanismo de coordenação ex ante. Ele vai buscar justificativas teóricas para tal, no primeiro momento, como eu destaquei lá com mais ênfase nos vídeos anteriores, né? Mais do que os elementos históricos que justificam esse processo, esses já são evidentes, né, na literatura consolidada até então, nas palavras dele, né? Esse processo de coordenação ex ante é justificado a partir da vigência na dimensão estática de um trinômio, que são economias de escala, especificidades de ativos e interdependência entre os investimentos. Num cenário de transformação estrutural em direção a áreas muito caracterizadas pela vigência de economias de escala, ou seja, os retornos são autorreforçadores, com ativos específicos e com grande complementaridade entre eles, aquela ideia do Rosenstein-Rodan, replicada pela professora Conceição Tavares, a necessidade de se construir vários andares ao mesmo tempo, do prédio, né, principalmente para a indústria pesada. Nesse cenário, eu tenho possibilidade, se tiver uma coordenação ex post, de estar preso a determinadas trajetórias que poderiam levar, em alguns casos, a um sobreinvestimento setorial em determinadas áreas. Caso as barreiras à entrada aos setores não fossem entendidas como suficientemente críveis, isso é um problema. Isso é um problema por quê? Porque nessa perspectiva, o Chang fala, a ideia de se evitar o social waste faria com que você reduzisse a capacidade de acumulação na economia coreana e, por sua vez, reduzisse a capacidade de continuar avançando no processo de transformação estrutural. Então, isso deveria ser contornado. Por outro lado, que é mais comum, né, a complementaridade entre as atividades e a interdependência, a lógica de alocação via mercado inviabilizaria a percepção da vigência de economias externas, né, como você está rodando também enfatiza. Isso tenderia a levar a um subinvestimento. Nesse sentido, preciso entender a coordenação ampliada ex ante como algo muito mais amplo do que apenas a transformação na estrutura produtiva. Preciso levar em consideração o ambiente macroeconômico e outros elementos também. Nesse cenário, a política industrial seria um instrumento fundamental, e foi, no caso coreano, essa transformação estrutural. Olhando aqui para a perspectiva
estática, né? Além disso, o Xang vai falar o seguinte, olha, eu preciso coordenar esse processo levando em consideração que alguns setores, ele vai olhar muito para as fases dos ciclos de produto, em algum momento em que eu tenho uma tendência de declínio de uma determinada trajetória produtiva e tecnológica, a política industrial, a coordenação ex ante é superior também, levando em consideração a necessidade de se organizar uma saída, um fatiamento prévio do mercado. Já até cita lá, em algum momento na sua tese, quando você tem casos de desenvolvimento da indústria automobilística, como dois grandes grupos, a Kia e a Hyundai, né? A Kia foi proibida de participar de determinados segmentos de mercados de automóveis leves até que o mercado atingisse um determinado patamar. Então, ela foi relegada só àqueles caminhõezinhos, né? E depois de um determinado patamar, você organiza a entrada de um novo agente e o mesmo vale para a saída, né? Isso na perspectiva estática. Na perspectiva dinâmica, o Xang vai falar o seguinte, olha, eu tenho, dada a vigência daqueles elementos de complementaridade, economias de escala, etc., tem possibilidade de travamento em determinadas trajetórias, né, que inviabilizam mecanismos de coordenação, inclusive na perspectiva evolucionária, né? Ou seja, né, não se deve entender, e os coreanos fizeram isso bem, a perspectiva de seleção a partir de uma analogia com a randomização evolucionária. Né? Por quê? De novo, está justificando a importância e a superioridade da coordenação ex ante. Né? A analogia biológica deve ser entendida apenas como uma analogia, levando em consideração lá o ambiente neojupiteriano e evolucionário. Porque os agentes, na verdade, eles não se reproduzem geneticamente, não têm mutações genéticas aleatórias, primeiro ponto. Os agentes têm capacidade de influenciar suas transformações, e a gente vai tentar entender isso de acordo com as fases do desenvolvimento produtivo e tecnológico coreano, e a transmissão, ou seja, eles influenciam deliberadamente a sua atuação, influenciam deliberadamente os mecanismos de seleção via mercado. Nesse sentido, a transmissão das características não é aleatória, então ela não independe da atuação dos agentes, ela não é apenas carregada via mutações genéticas, mas sim via processo de aprendizado. Nesse cenário, há a possibilidade de você estar preso a trajetórias que não são, digamos assim, as mais adequadas para uma estratégia de catch-up. Nesse sentido, ele vai justificar, na perspectiva dinâmica, a superioridade da política industrial como um instrumento para a alocação ex ante, né? Só retomando os fundamentos que a gente apresentou. Né? E avançando nessa direção, eu falo, olha, é necessário para a gente entender as transformações na estrutura produtiva coreana, entender fundamentalmente, pegando o gancho lá da discussão do Borg aqui no finalzinho, da periodização e das transformações das fases, né? O Chang vai falar, eu preciso entender a política industrial, e isso foi muito bem entendido na Coreia, como um alvo móvel, né? Fazer política industrial é sempre estar olhando para um alvo móvel. E esse alvo móvel modifica-se de acordo com as fases. Ele faz ali uma analogia dos ciclos de produto, e para tal, eu preciso ter capacidade institucional, política, burocrática, de se entender e se reformular permanentemente as formas de coordenação ex ante e reformular os instrumentos. Né? Nesse sentido, só retomando aqui, uma fase inicial, a política industrial, uma fase industrial do ciclo de produto, né? A gente pode até estabelecer uma relação com a ideia do Verbeek também, estaria associada a uma ideia mais ampla de socialização dos riscos, né? Passando rapidamente por esse início, que a gente já discutiu algumas partes dessa apresentação nos vídeos que eu encaminhei no YouTube, né? A ideia é levar uma socialização dos riscos, ou seja, no momento em que eu não tenho um padrão tecnológico estabelecido, um padrão dos produtos estabelecidos, a ideia do Estado é atuar coordenando ex ante, direcionando para determinadas trajetórias, mas de maneira a fomentar
uma experimentação mais ampla, fomentar a diversificação da pesquisa e desenvolvimento da inovação, buscando gerar externalidades positivas e caminhar para uma determinada direção, ou seja, fazer sempre uma política industrial a partir de um alvo móvel. Numa fase intermediária, onde eu tenho estruturas de mercado mais consolidadas, padrões mais consolidados, a importância do processo produtivo passa a ser bem maior, conhecimento já é bem mais codificado, a lógica da experimentação tácita, conhecimento universitário é menos importante, aí sim a ideia seria mais concentrar o investimento, evitar o social waste, avançar na concorrência, a partir de formas oligopolistas, né, a partir da cartelização, da segmentação do mercado. Talvez a crítica que eu trago aqui para a gente debater um pouco é que a concentração da interpretação do Chang, no caso coreano, parece, pelo menos na minha interpretação, muito mais centralizada nessa fase intermediária dos ciclos de transformação de produto e estruturais coreanos, né? Tem algumas limitações para entender a transição entre uma fase e outra. Por isso, trouxe outros autores aqui também. A terceira fase dessa política industrial seria no momento em que eu tenho uma transição para um outro ciclo, podemos imaginar em alguns momentos para um outro paradigma, se a gente pegar um campo de transformações mais amplas, mas nesse cenário eu tenho a estrutura produtiva doméstica presa, aprisionada a uma determinada trajetória caracterizada por ativos tangíveis, intangíveis, conhecimentos, próprios do paradigma anterior. Então, a resistência à mudança é muito grande. Aqui eu preciso de uma política de coordenação ex-ante que reduza a capacidade produtiva em setores decadentes e incentive isso foi muito importante na história coreana também, uma saída organizada de determinadas atividades. Né? Então, eu vou fatiando os setores, reduzindo os agentes, concentrando-os e oferecendo diversas, digamos assim, incentivos indiretos para a saída desses agentes. Nesse cenário como um todo, o Chang vai propor que essa coordenação, ele justifica a necessidade da coordenação ex-ante, a partir desses dois fundamentos, né, desse conjunto de fundamentos estáticos e dinâmicos, como a gente colocou, vai falar que essa coordenação deve respeitar determinados ciclos de transformação de produtos, por isso vai fazer políticas sobre um alvo móvel, a partir de um alvo móvel, né, mas ele vai falar o seguinte, olha, para aumentar a eficiência dessa política industrial, que tem que ser restrita, bem definida, bem delimitada, bem encurtada, percebida como eficiente pelo Estado e com amplos efeitos na sociedade, eu sugiro, é fundamental, é óbvio, a vigência de uma estabilidade macroeconômica, mas ele fala, isso não é, na interpretação dele, política industrial, isso é importante e é fundamental para o sucesso da coordenação, mas não deve ser entendido, confundido com uma política industrial, mas ele propõe aqui diversos mecanismos de coordenação, né? Aí entra até um ponto para a gente debater depois, né, até que ponto esses mecanismos de coordenação propostos pelo Chang são passíveis de algum grau de replicabilidade, ou essa replicabilidade a partir desses mecanismos de coordenação é desejável, talvez mais amplo do que isso, né, ou talvez seja adequada, né, levando em consideração a configuração geopolítica internacional e as forças políticas internas, né? Mas, de alguma maneira ou de outra, isso parece muito característico de uma sociedade excessivamente militarizada. Eu falo, a ideia de se organizar em grandes grupos, mas são mais do que grandes grupos econômicos, o Chaebol. Os Chaebol seriam, talvez, um reflexo desse processo, né? Está sugerindo ali você criar grandes frações de interesses, para evitar uma certa miríade de demandas extremamente complexas, que são características de sociedades democráticas, bastante diversificadas, heterogêneas, e falar isso teria dificuldade em viabilizar o processo de coordenação a partir dessa perspectiva, né? Para tal seria interessante organizar a sociedade em grandes grupos, mas até que ponto isso é possível, né? Uma pergunta, né? Utilizando-se de uma ideologia nacional ou sistema de valores, né, o que chama,
tudo bem, você tem a questão do confucionismo, né, na Ásia, na Coreia, mas ele sugere algo talvez quase que mais indiretamente tutelado pelo Estado, via mecanismos de comunicação, etc. Um estabelecimento de um ponto focal, aí entra a questão dos planos quinquenais muito claramente, né, e a política industrial deixando tudo muito claro, muito bem delimitado, e aí descendo um pouco no nível de análise, a ideia de você ter a coordenação de investimentos complementares e pensados de maneira simultânea. A partir desses pontos, né, a gente tem que entender a estratégia e o sucesso da transformação estrutural coreana a partir desse contexto, certo? Mas levando em consideração que essa coordenação ex-ante tem essa superioridade na dimensão estática, na dimensão dinâmica, ok, mas ela deve ser potencializada por esses elementos de redução da miríade de interesses contrários a uma transformação estrutural. Isso ocorre na Coreia, isso ocorre muito fortemente pelo fato também da gestão macroeconômica ser subordinado à política industrial, né? Então tem um papel de destaque político ali da política industrial, inclusive na figura do general Park, né? Isso é central. Então eu tenho o orçamento e a gestão macroeconômica atuando como um instrumento para a operacionalização dessa política industrial. Isso faz muita diferença a partir dessa lógica de centralizar o investimento e coordená-lo, né? Como o professor Roberto já falou, né? Tem um processo de nacionalização dos bancos, tá, com o general Paek. Depois, no final do período, eles vão ser desnacionalizados, mas com ainda uma participação muito grande indiretamente do Estado e dos chaebols, né? Mas eles são instrumentos desse processo de transformação estrutural, tal qual ocorre na China, ou seja, é um instrumento dessa lógica de coordenação e centralização do investimento. Um elemento central na leitura do Chang, né, os chaebols são criados direto ou indiretamente pelo Estado, né? Ou seja, eu tenho praticamente um controle total desse processo de transformação a partir da operacionalização da política industrial do Estado, olhando para a gestão macroeconômica, olhando para o sistema financeiro e olhando até direta e indiretamente pelas grandes empresas que concentram esse processo de investimento, né? O Estado é parceiro e incubadora desses chaebols, então eu não tenho capacidade de uma suposta burguesia nacional coreana se confrontar ao direcionamento imposto pelo general Park, né? Ela é filha desse processo, né? Outro instrumento fundamental dessa política industrial é o desestímulo muito grande ao consumo, né? Você tem uma economia muito baseada na transformação estrutural a partir da concentração do investimento. Ele traz até alguns dados do níveis de automóveis per capita na Coreia nos anos 70, comparando com o Brasil, né? No momento que a indústria automobilística coreana já está decolando, né? Então isso você vai controlando todo esse processo sem o acesso ao mercado coreano por parte das empresas multinacionais, um controle total do acesso às divisas, né? Você vai subordinando todo esse processo de integração à economia internacional, à transformação estrutural, desestimulando esse consumo via importação de bens supérfluos, né? Certo. A partir desse cenário como um todo, o que o Chang nos diz? Né? A ideia do processo de desenvolvimento coreano foi utilizar políticas discricionárias no sentido de se criar rendas em determinadas áreas, debatendo ali com a ideia, com a crítica do rent-seeking à política industrial. É o seguinte, olha, a política industrial, a inovação basicamente é uma busca por rent-seeking, né? E o Estado vai ser o elemento na Coreia, a partir de toda a discussão que a gente fez até agora, capaz de viabilizar o direcionamento na criação de rendas em determinadas áreas, né? Então, para isso ele vai
criando esse processo, moldando esse processo de transformação por meio de dois elementos, um duplo upgrade, né, tanto dentro dos setores, quanto para atividades correlatas. Então, esses parecem ser elementos característicos de toda a fase da transformação estrutural coreana do pós-guerra até os anos 2000. Né? Então, primeiro eu vou avançando dentro dos setores e depois, conforme o ciclo de produto vai mudando, eu vou transformando minha atuação para outras áreas também, né? E para tal, o Chang vai colocar três elementos fundamentais, os três principais instrumentos dessa política industrial. Primeiro, talvez o mais importante deles, né, seja a busca pela escala ótima, né, tem a necessidade de construir uma economia independente, isso passa por toda aquela discussão geopolítica anterior, isso passa por contornar eventuais restrições externas, isso passa por avançar no D1, certo? Mas para tal, dada a vigência de economias de escala, eu preciso contornar qualquer desperdício derivado de uma competição excessiva, tanto externa quanto interna, nesse primeiro momento. Então, preciso criar escalas mínimas de eficiência, concentrar o capital, concentrar o investimento e buscar uma escala ótima. Esse parece ser o elemento central na interpretação do Chang no sentido da viabilização da transformação estrutural coreana, olhando para a concentração do investimento. Segundo elemento, a proteção da política industrial, né? Proteção ao mercado doméstico muito forte, o controle total, ou praticamente total, do acesso ao mercado doméstico por parte das empresas multinacionais, né? E um controle indireto por parte do licenciamento tecnológico também, diz respeito à transferência de tecnologia. E, em paralelo a tudo isso, uma busca permanente de incentivar a concorrência entre os eyeballs, a ideia de stick and carrot, né, a ideia de cenoura e porrete, de você ter diversos incentivos à pesquisa e desenvolvimento, incentivos ao treinamento, incentivos, uma lógica mais ampla de um sistema nacional de inovação, mas também incentivos muito direcionados à oferta subsidiada de crédito ou desincentivo, no caso você não tem algumas metas cumpridas. Então, você trabalha praticamente centralizado nessas três dimensões, na perspectiva do Chang. Proteção, concentração do investimento para busca da escala ótima e permanente busca por aumento da produtividade dentro daquela lógica de upgrading dentro dos setores e fora dos setores, né? Essa de maneira muito sintética a interpretação aqui do Chang sobre o processo, né? Algumas limitações, algumas questões que eu trouxe aqui para a gente pensar, pelo menos, talvez para depois, ou para ficar no debate, né? O Chang é uma das interpretações de referência sobre o processo coreano, né? Mas aqui, pelo menos, na minha leitura, né, desse processo, né, a ênfase do Chang parece ser, na interpretação desse processo, parece ser muito concentrada na lógica da coordenação do investimento, olhando ali para o que ele denomina, caracteriza e analisa de política industrial a partir de uma percepção estática. A partir de uma percepção estática. Quem teve tempo para ver isso, os dois vídeos anteriores no YouTube, talvez fique um pouco mais claro. Ele fala, olha, eu tenho uma superioridade de coordenação ex-ante a partir de alguns elementos. E parece que estáticos e dinâmicos. Parece que toda a análise que ele traz para entender esse processo coreano, temos que lembrar que também, 94, né, está muito concentrado nessa dimensão estática, nessa concentração do investimento. Não que isso não seja importante, não que isso não seja o mais importante, talvez, né, além da dimensão geopolítica, né, mas a dimensão dinâmica ali da política industrial que ele mesmo coloca, que é uma dimensão tecnológica, parece praticamente ausente. Então, exagerando um pouco o argumento, pelo menos na minha interpretação, toda vez que eu leio Chang, olha, parece que todo esse processo de transformação estrutural de aprendizado é resultado, um subproduto da concentração do investimento. Então, a dimensão da política industrial nos recortes tecnológicos, no recorte do aprendizado, etc.,
parece que é quase que um subproduto de um processo de concentração. Então, acho que tem diversas limitações para a gente pensar esse processo, no caso coreano, inclusive no caso brasileiro, no período razoavelmente mais recente, né? A segunda limitação, ou pelo menos questão para a gente pensar, né? Até que ponto esse grau de coordenação ex-ante, o Chang parece buscar construir, teoricamente, justificativas para essa coordenação ex-ante nos moldes do que ele chama de uma nova teoria institucionalista da intervenção do Estado, mas muito centralizado na perspectiva, obviamente, né, asiática, né? Mas até que ponto essa superioridade nos termos que ele coloca não parece ser essencialmente característica de uma sociedade muito militarizada, muito marcada por aquele contexto geopolítico, né? Então, a questão seria o seguinte: até que ponto essas interpretações se sustentam realmente, isso para a gente pensar, para debater, né? Polêmico mesmo, teoricamente, de maneira mais generalista, né? Terceira limitação, questão aqui, né, para a gente pensar, né? Até que ponto essa leitura apresentada do Chang parece muito característica, muito específica do que o Utterback chamaria lá de fases específicas das ondas de desenvolvimento, né? Ou seja, ela é muito válida, ela é muito fácil de ser compreendida, ela é muito efetiva, dados pré-requisitos que a gente já discutiu, né? Em estágios maduros da transformação tecnológica, né? Mas, apesar de ele citar a necessidade de se fazer uma política industrial olhando para um alvo móvel, qual o grau de aderência à fase fluida dessas transformações, né? Aqui, de novo, vale uma ressalva, né? Porque está escrito, publicado em 93, 94, a tese dele, né? Ainda estava na transição para uma fase fluida, né? Um paradigma consolidado na eletrônica, acho que uma lógica um pouco mais de cadeias, a organização um pouco diferente. Mas até quanto isso é muito, aí entra a quarta limitação, né? Essa interpretação dele parece que busca generalizar, de alguma maneira, muito centralizado numa forma de organização empresarial baseada na lógica que o Chandler chamaria de reter e reinvestir, uma lógica muito centralizada na indústria pesada. Qual é o grau de replicabilidade ao se revisitar esse processo de transformação coreano? Será que, ao transitar para a outra fase, isso seria compreendido da mesma maneira, né? O Chang faz até uma auto-reavaliação, né? Esse trabalho não é para auto-reavaliação, o trabalho dele com o Antônio, de 2016, né? Mas ele coloca revisita alguns termos e vai olhar como algumas questões para se entender a política industrial no período atual levaria em consideração alguns desses elementos, né? E aproveitando aqui para fazer uma propaganda também, dado que o público é bastante qualificado, né? Eu tenho um trabalho junto com o Roselino, meu amigo, parceiro de pesquisa também, que saiu como texto para discussão do IE, em alguns meses, tentando discutir exatamente essas questões, né? Aqui é óbvio uma discussão mais teórica, né? Mas os limites do arcabouço de política industrial, a Chang e outros trabalhos tradicionais de origem estruturalista, né? A nossa interpretação também é estruturalista, mas tentando entender quais são os limites a partir de uma transição desse modelo de organização capital global a partir de uma lógica um pouco mais fluida, né? Legal, esses são os questionamentos do Chang, né? Vai demorando mais do que eu imaginava. Uma segunda visão, a interpretação do Lin Soo-kim, aqui é uma interpretação complementar, é óbvio que ela é bem mais centralizada do aprendizado tecnológico mesmo, abstrai de alguns elementos do contexto político, tal, ou quando os tangencia faz muito brevemente, mas eu trouxe para a gente se contrapor mesmo. Né? O Lin Soo-kim vai falar o seguinte, uns clássicos também, desse processo de transformação tecnológica industrial coreana,
a partir de um recorte mais não schumpeteriano. Ele vai falar, a gente tem que entender o processo de aprendizado coreano como aderente a partir de uma analogia com as fases do modelo de Uterbeck, né? Então, quase que dá para estabelecer uma analogia ecológica no ciclo de produtos lá, o Chang coloca do Vernon também, né? Então, vai falar, a Coreia entra em setores da fase específica na década de 60, né? Tecnologias consolidadas, processos patenteados, processos muito rígidos, aprendizado bastante codificado, uma fase transitória nos anos 80 e no estágio fluido nos anos 90, né? Como isso vai se transformando ao longo, o processo de aprendizado vai se transformando ao longo desse processo, com uma aderência e com uma transformação institucional permanente da política industrial para se viabilizar essa reorganização. A tal, ele busca entender diversos elementos a partir de uma característica sistêmica desse aprendizado, né? Só vou citar aqui, porque tudo isso já está, de alguma maneira ou de outra, presente na discussão feita até agora, né? A importância da coordenação estatal, a importância fundamental da restrição do acesso às empresas multinacionais ao mercado coreano, dentro de uma lógica de se entender a necessidade de transição para estágios fluidos de desenvolvimento. É importante você barrar o acesso das empresas multinacionais para viabilizar o aprendizado doméstico. Isso é fundamental, isso é uma interpretação da Carla Pérez, né? Para criar competências para entrar numa nova fase da onda. Para isso, eu tenho a centralidade dos chaeballs, que também destaca a importância dos trabalhadores, da formação de recursos humanos, né, que nós chamamos assim, né, qualificados, bem treinados, destaca algumas características socioculturais na questão do confucionismo, né, da obediência, etc., né, e vai mostrar depois os mecanismos formais de aprendizado, né. Esses são alguns elementos. Vamos olhar aqui para as fases, né. Primeira fase, né, o que o Lin Sung vai falar? Preciso entender o processo de aprendizado coreano a partir de 5 fases. E como elas vão se modificando, né? Tem a capacidade de reconfigurar a sua política industrial, as suas instituições, os seus agentes, a partir dessas diferentes fases. Em primeiro momento, antes ali da fase específica, ali nos anos 60, né, tem um baixíssimo grau de sofisticação das tecnologias e um baixo nível de aptidão das tecnologias nas áreas que vão ser estimuladas pela política industrial. Okay. Nesse caso, na verdade, o processo de aprendizado, olha só, eu coloquei provocativamente mesmo o título dos slides daqui para frente, para além da lógica do investimento. Chang, uma das críticas que eu coloquei, pelo menos na minha interpretação, é a ênfase demasiadamente centralizada no investimento do Chang faria com que, ou poderia sugerir com que o aprendizado tecnológico, a política, os resultados da política industrial seriam quase que subproduto desse processo mais estático de concentração a partir daqueles 3 elementos, né? Escala ótima, aprendizado e o investimento no suplementar a produtividade, mas é um subproduto. Aqui, o Lin Sung e depois o Kyung-mi vão fazer praticamente o caminho inverso. Vamos centralizar uma lógica mais, em alguns casos, intrafirma, muitos estudos de caso, inclusive, para tentar entender como se dá essa transformação. Nesse primeiro momento, eu tenho uma concentração das políticas industriais em atividades com baixo grau de sofisticação tecnológica. Então, a ideia, os produtos são muito simples, muito maduros, com patentes expiradas, não há qualquer tipo de restrição por parte dos ofertantes internacionais a transferir tecnologia, né? Até porque os produtos não são essenciais, não são centrais na estratégia de transformação tecnológica liderada pelas empresas multinacionais. Só que você tem, nesse momento, aptidões para o aprendizado doméstico coreano suficientes, porque eu estou falando de produtos muito, muito simples mesmo. Então, não há necessidade de você estabelecer qualquer mecanismo de transferência formal de tecnologia.
Então, nessa primeira onda, na primeira fase da onda, o aprendizado é basicamente a partir do olhar e copiar produtos estrangeiros, sem qualquer grande relação com as empresas multinacionais de transferência de tecnologia. Aí uma engenharia reversa convencional mesmo, convencional, simples, né? Já numa segunda fase, aqui, ou seja, a capacidade de absorção na primeira fase é basicamente a partir de transbordamentos indiretos de algum grau mínimo de diversidade da estrutura produtiva e de aprendizado a partir de níveis educacionais bastante rudimentares. E já na segunda fase, que chamaria de, o Quebec chama de estágio específico, né? Aqui o grau de sofisticação das tecnologias já é médio-baixo e o grau de necessário de aptidões tecnológicas já é médio-baixo, não é tão baixo. Né? Aqui que eu estou falando, aqui começo ali, também ainda nos anos 60, né? Os produtos já são maduros, os padrões já estão estabelecidos, os processos produtivos estão consolidados. O conhecimento tem um alto grau codificado. Aqui, por isso que vai falar. Nessa fase dos produtos, eu não consigo mais fazer com que as empresas coreanas, os atores coreanos, aprendam de maneira automática. Então, as aptidões internas para aprender são insuficientes nesse momento. É necessário uma transferência tecnológica a partir das empresas multinacionais. E essas estão dispostas a transferir, estão dispostas a licenciar. Por quê? Porque os produtos são maduros, são patenteados, ou com algumas patentes expiradas, mas não têm uma alta capacidade de agregação de valor, não são líderes no processo de transformação tecnológica. Então, aqui o aprendizado é muito via licenciamento e uma assimilação a partir desse licenciamento, e os instrumentos da política industrial são a importação de plantas prontas de alguns países, a atração de pessoal estrangeiro, engenheiros coreanos, engenheiros japoneses trabalhando no final de semana, algumas tecnologias japonesas. Então, o conhecimento vai se transferindo a partir de pessoal estrangeiro, de plantas prontas e de alguma qualificação que o Insoquim vai chamar de indireta, possibilitada ali pelos institutos de pesquisa e desenvolvimento. Então, criando algum grau de capacidade de absorção. Isso na literatura neo-schumpeteriana é um tema bastante caro, fazendo uma discussão do Cohen, do Levi-Kahn. A capacidade de absorção dos agentes também deve ser entendida como uma variável importante, né? Mas aqui ainda é razoavelmente indireta. Já na fase transitória, eu estou olhando para produtos em expansão, patenteados, que passam a ter uma relevância maior na estratégia de crescimento de vendas e transformação tecnológica das empresas multinacionais. Então, elas tentam proteger cada vez mais o acesso a esses produtos, não estão aptas a transferir essa tecnologia. Mas a Coreia já avança aqui nos anos 70, criando aptidões tecnológicas suficientes para aprender nesse tipo de produto, nessa fase. E aí, dada a reação por parte das empresas multinacionais crescentes a essa transferência de tecnologia, a estratégia de aprendizado via utilização da engenharia reversa, mas em termos avançados, não é aquela cópia tradicional. Aqui eu preciso de capacitações internas de aprendizado, de pesquisa e desenvolvimento, para conseguir avançar no sentido do aprendizado. Isso que vai falar. Os esforços internos de P&D vão ficando cada vez mais sistemáticos. A parceria com o Instituto de Pesquisas, apesar de ter algumas limitações no sentido de desenvolver a tecnologia, aumenta a capacidade de absorção e aumenta a capacidade dessas empresas direcionarem seus esforços, ou pelo menos selecionarem melhor algumas empresas estrangeiras não líderes capazes de transferir algum grau dessa tecnologia. No estágio fluido, ou seja, uma transição já para uma nova onda, onde eu tenho a emergência
de novas tecnologias com alto grau de experimentação, os produtos são emergentes, não estão consolidados ainda. Aqui a reação das empresas multinacionais é muito maior, bloqueia a transferência é muito maior, mas como eu estou no estágio de alto dinamismo tecnológico, as aptidões das empresas coreanas ainda são insuficientes. Estamos aqui nos anos 80. Então, qual que é a estratégia de aprendizado incentivado por parte da política industrial, né? A lógica é avançar na institucionalização e na internacionalização das atividades de pesquisa e desenvolvimento. Olha só como a interpretação é distinta da do Chang, eu vou modificando os instrumentos de política industrial de acordo com as fases, eu coloco uma ênfase muito menor no investimento, apesar do investimento, obviamente, ser o vetor de todo esse processo, de transformação na lógica do aprendizado, né? Claro, eles colocam mais ênfase nas diferentes formas, nas transformações dessas formas de aprendizado. Aqui, a partir dos anos 80, você tem um avanço na institucionalização das rotinas de inovação dentro dos grandes chaeballs, o volume aumenta muito e há uma recomposição, um passo a depender cada vez menos do licenciamento e mais dos esforços internos, né? Nesses cenários, as aptidões ainda são insuficientes. Como eu vou controlar esse processo? Buscando postos avançados de pesquisa e desenvolvimento no exterior, fusões e aquisições, monitorando, tentando captar determinadas empresas nascentes. Essa parece ser, pelo menos, que a gente discutiu na última aula, o estágio atual que uma parte importante das empresas chinesas também se encontra. Sai da coexistência das diferentes fases, como a gente discutiu no caso chinês, né? E a quinta fase, que ele vai falar, olha, aqui já é a partir dos anos 90, né, e posteriormente, né, olha, eu já tenho alguns grandes chaeballs chineses avançando com um grau de sofisticação tecnológica muito elevado, né, trabalhando na fronteira. Aqui a relação com as empresas multinacionais já é bastante distinta, né, porque essas próprias empresas estão trabalhando, cooperando com as empresas multinacionais para empurrar a fronteira tecnológica. Então, você não tem produtos específicos da onde cooperar, da onde tentar avançar nos processos de catch-up. A ideia da política industrial aqui é estabelecer construção de aptidões juntas, né, conjuntamente, entre os grandes chaeballs coreanos, as grandes empresas multinacionais, estabelecimento de alianças estratégicas internacionais, de maneira a criar externalidades de redes, a criar e dominar determinados padrões tecnológicos, né? Ou seja, aqui a fase da política industrial já avança na direção de buscar uma concorrência muito mais baseada no domínio de padrões tecnológicos, a partir de alianças com empresas multinacionais, né, para tentar captar uma parcela maior do valor gerado nas redes, né. Olha como é diferente a forma de interpretação, não diferente, né, mas complementar aquela do Chang, que me parece muito centralizada no investimento e, pelo menos, pede algum grau de riqueza no que diz respeito a essas dimensões, né. A interpretação aqui do Kyung Lee, eu vou sintetizar aqui, demais, né? Kyung Lee é o presidente, professor da Universidade de Seul, né? Presidente da Associação Schumpeteriana, Schumpeter Society Global, né? Então tem essa visão também, né? Mas visão Schumpeteriana desse processo de aprendizado, né? Ele vai falar o seguinte, olha, a gente precisa, ele vai tentar mostrar a evolução do Sistema Nacional de Inovação Coreano, segundo essas diferentes fases também, tem alguma interpretação nisso aqui, vai falar o seguinte, olha, o elemento central do upgrade coreano é entender a capacidade de se fomentar capacitações dentro das áreas, aquele duplo aprendizado que o Chan colocou, dentro das áreas e em áreas correlatas. Mas a gente precisa entender o sucesso dessa estratégia na interpretação dele, essas limitações também, né? A partir de um ponto de inflexão
dos anos 80, né? Esse teria sido o momento em que a Coreia consegue reconfigurar a sua estratégia de construção de política industrial em direção a criar um sistema nacional de inovação que aumente substancialmente o volume de P&D, faça com que esse P&D seja controlado cada vez mais pelas grandes empresas nacionais e se direcione concentre menos nas licenças tecnológicas e nos esforços internos de aprendizado. Então, teria um efeito volume e um efeito qualificação na forma de aprendizado. A partir daí, você teria conseguido avançar no processo de catching up para as tecnologias mais nobres, do complexo eletrônico, ele está falando, contornando as restrições externas e consolidando de uma vez por todas o processo de catching up coreano, né? As críticas a esse ponto, a gente pode levantar, né? Ele vai falar, olha, os fatores catalisadores seriam, então, esse duplo upgrading, né? Olhando para dentro dos setores e para setores correlatos. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, é necessário transformar a sua política industrial no sentido de viabilizar essa reconfiguração. Ou seja, só o investimento parece ter algumas limitações. Ele fala, o elemento central, ele tenta criar uma interpretação razoavelmente generalizada também, para se entender o processo de catching up em outros países. O elemento central para se entender o sucesso dessas estratégias é a concentração dos esforços de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias com ciclos curtos. O que ele vai falar? Ele está querendo dizer, olha, os países atualmente desenvolvidos são aqueles que tendem a concentrar a sua atividade de pesquisa e desenvolvimento e patentária, o resultado dessa atividade de pesquisa e desenvolvimento, em tecnologias de ciclos longos. Para se avançar no processo de catching up, como a Coreia fez com sucesso na leitura dele, principalmente a partir dos anos 80, que é um salto definitivo, é necessário concentrar-se em tecnologias de ciclos mais curtos. Mais curtos. Por quê? Porque essas tecnologias de ciclos mais curtos teriam menores barreiras à entrada, no sentido de que já não são controladas por grandes empresas multinacionais. A ideia esse é um elemento comum, apesar das diferenças patentes da interpretação dos três autores aqui, um elemento comum é a necessidade de você barrar o acesso das empresas multinacionais ao mercado doméstico, no sentido de viabilizar a construção de competências internas, né? E fala, aqui eu barro a entrada das empresas multinacionais, é uma barreira de entrada menor, quando eu estou olhando para ciclos mais curtos, porque ele está em constante transformação. E é fundamental construir essas capacitações para conseguir ser menos dependente dessas tecnologias estrangeiras e entrar nas próximas fases fluidas das ondas. Ao concentrar nessas tecnologias de ciclos curtos, também eu estou sempre contornando essas limitações e avançando para áreas de maior potencial, né? Então, esses dois elementos, concentrar em ciclos curtos e avançar com um duplo upgrade, né? Vou pular aqui a parte da apresentação das características do segundo determinados recortes históricos, dado o adiantado da minha apresentação, mas ela tem muita aderência à ideia do Lençuk, né? Só para a gente trazer agora algumas limitações, algumas questões para o debate, né? Limitações na interpretação do Lençuk do que eu li, né? A ideia deles, ao olhar para o aprendizado tecnológico, né, principalmente aqui do Kim Lee, ao se centralizar na necessidade de concentrar os esforços de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias com ciclos curtos, tudo bem, parece ser
superioridade desses ciclos no sentido de se fomentar o catch-up parece ser evidente quando ele traz lá os elementos, né? Mas me parece pressupor um nível de convergência bastante avançado. Então, ou seja, aqui ele abstrai de diversos outros elementos na construção de uma estrutura produtiva ampla, diversificada, tal, e a partir desse momento criariam outros pré-requisitos necessários para você reconfigurar essa estratégia. Então, concentrar em ciclos curtos, como ele coloca como uma diretriz mais ampla, que seria potencialmente generalizável, com bastante efeito positivo na estratégia, né? Parece pressupor a construção de uma estrutura produtiva que a maior parte dos países não tem capacidade de construir, né? De um sistema nacional de inovação com capacidade de se reorganizar muito fortemente, com agentes nacionais capazes de ter todo esse processo de aprendizado e se reorientar para as outras áreas. Então, limitações muito fortes aqui nesse ponto, né? E assim como o Chang se concentra muito na questão do investimento, o Kim Lee e o Lin Soo-kim aqui, me parecem supor uma ideia de aprendizado tecnológico cumulativo, essa ideia é muito cara aos neochomscianos, né, cumulatividade, mas com algum grau de linearidade, né, se fiz a leitura correta, né, a interpretação deles, que abstrai alguns elementos muito importantes da dinâmica concorrencial, no sentido mais ampla, né, tanto financiamento quanto na lógica política, né. Então, me parece, forçando um pouco a barra aqui, que eles, ao sugerir essa ideia da cumulatividade do aprendizado, entendem como passível de generalização, pelo menos até alguns certos graus, né? O Lin Soo-kim menos, o Kim Lee mais, né? Da estratégia coreana para outros países, né? Porque ela abstrai de outros elementos muito importantes da dinâmica concorrencial e política, né? Talvez ao olhar só para a capacidade de acumulatividade do aprendizado, isso reduza um pouco a amplitude da interpretação, né? E nos dois casos, me parece também que esse processo de aprendizado, o Chang já tem um recorte mais doméstico, talvez assim nesse sentido, durante a construção da indústria pesada, principalmente nos anos 70, né? Aqui me parece estar muito suscetível a uma lógica de integração exportadora nas cadeias globais de valor. Eles não usam esses termos, né? O Kim Lee até usa, né? Mas até que ponto esse processo de construção do aprendizado seria sujeito a essa integração? E depois trago aqui alguns questionamentos quanto à replicabilidade, para a gente pensar depois, né? E as referências, né? Bom, pessoal, basicamente é isso. Acabei estendendo um pouco mais do que imaginar. Agora a gente bate, né? Algo do tipo. Muito bom, Jax. Vou interromper aqui então a gravação.